Aleluia! Nós temos visitas de São Paulo, batemos o recorde de hospedar em nossa casa. Estamos no total lá em 14 pessoas. Aleluia! Mas eu vou deixar minha esposa, que é a minha melhor metade, apresentá-los mais tarde, depois da palavra. Obrigado, querida. Porque ela faz melhor do que eu isso. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13. Vá se pondo de pé, vá abrindo a palavra, vamos honrar a palavra de Deus, vamos ler juntos. Números capítulo 13, versículo 30 em diante. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aí cheio de Deus? Glória a Deus. Números 13, 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós pedimos graciosamente para que o Senhor continue falando ao nosso coração e que a Tua presença nessa noite, o Teu Espírito flua nesse lugar, que a Tua unção desça, Senhor, como rios de água viva, diretamente do Teu trono, Senhor Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para trazer confusão, tudo aquilo que vem para roubar as nossas mentes da revelação da Tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que pode estar de impedimento, que seja retirado desse lugar agora em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade para falar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Temos um grande número de pessoas que estão viajando. Que bom, né? Mas você que está aqui, eu sou suspeito a dizer, tenho certeza que Deus vai se encontrar contigo e vai trazer algo do céu para o teu coração. Você crê nisso? A palavra de Deus não volta vazia. E ela é viva e eficaz, mais operante, mais cortante do que uma faca de 2 gumes, capaz de separar ossos e medulas, espírito e corpo. E que o Senhor faça, em nome de Jesus, esta obra em nossas vidas nessa noite. Amados, domingo passado, eu falei com vocês e o Senhor foi ministrando no nosso coração com relação às estações de uma vida. Nós nos lembramos de um dos últimos discursos de Moisés, quando ele, de forma veemente, de forma intensa, lembra ao povo para que eles possam guardar a vossa alma, guardar os vossos pensamentos e se lembrarem de tudo aquilo que os olhos deles viram. Num dos últimos momentos de Moisés. Porque ele, com o coração pastoral ali, estava desejoso de que aquele povo avançasse, fosse adiante, não parasse, estagnasse ali naquele lugar, mas avançasse. Aí nós fomos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano. Depois Filipenses, capítulo 1, versículo 5 também. Depois fomos para Efésios 4, 11. E nesses endereços nós encontramos ali 2 orações de Paulo para que o Senhor trabalhasse naquelas 2, aos Colossenses e aos Filipenses, trabalhasse de forma tão plena, gerando e levando aquele povo a uma plenitude, a uma totalidade, né? E aí nós nos lembramos então do povo no deserto, das estações no deserto, das lições do deserto, que quando nós estamos ali lendo com Moisés e depois Josué, o seu sucessor, nós vemos como o Senhor vem trabalhando com sua igreja, com a sua assembleia do deserto, de estação em estação. E assim nós fomos fazendo um paralelo e nos lembrando como isso é algo tão real nos nossos dias, não é verdade? Tão vivo. Nós passamos por estações onde aprendemos determinadas coisas, depois o Senhor nos leva para outras e outras e outras.
Preste atenção, eu estou fazendo uma retrospectiva contigo aqui a respeito do domingo passado, para que nós possamos avançar em nome de Jesus, tá? E não acho que me deu algum tipo de problema e eu agora me esqueci que eu preguei domingo passado, né? Porque foi no neurologista, mas enfim, deixa esse assunto, não vai ter graça mesmo, porque eu não sou piadista, né? Então, vamos lá. Então, eu estou lembrando vocês porque nós falamos a respeito dessas estações, nós contamos aquela história daquele homem que foi indagado, né, que foi questionado, falou, poxa vida, mas por que é que você vai para a igreja todo domingo? Por que é que você precisa ir todo domingo se você nem se lembra qual foi a última mensagem do domingo retrasado? E aí aquele homem graciosamente responde, olha, eu sou casado há 30 anos, e há 30 anos a minha mulher faz almoço para mim. Eu não me lembro o que ela fez de almoço para mim na semana passada, mas se eu estou de pé aqui hoje é porque eu almoço todo dia. Então nós nos lembramos a respeito disso e entendemos do privilégio da comunhão, do privilégio de participarmos do corpo de Cristo, do privilégio de estarmos juntos debaixo de uma estação e para outra estação, indo para outra estação e o tempo todo em movimento, porque nós somos organismo, amém? Nós somos uma igreja, a igreja ela não é uma organização, ela é um organismo. É um organismo que tem vida própria. Nós somos a igreja. Se nós estivéssemos aqui debaixo de um pé de figueira, de um pé de abacate, de um abacateiro, nós continuaríamos sendo igreja. Claro que nós buscamos fazer em excelência, trabalhar em excelência, proporcionar um espaço para que os nossos filhos também sejam igreja hoje. E nós... com os recursos buscamos trabalhar em excelência, mas o fato é que nós somos a igreja quando estamos juntos. E o Senhor vem trabalhando, o Senhor vem falando, o Senhor vem fazendo. Mas eu quero nessa noite, assim como o Espírito Santo vem falando ao meu coração, pastor e a pastora começaram hoje o culto falando de morte, eu vou continuar falando de morte, porque é o que o Espírito Santo está falando. Porque muitos se convertem para viver, como eu ouvi hoje, mas poucos se convertem para morrer. E o Senhor clama por uma igreja nesses últimos dias que saiba morrer para si mesmo. E quando nós vamos aqui, então, nesse momento que nós lemos em Números capítulo 13, versículo 30 em diante, nós nos deparamos com um personagem muito conhecido chamado Caleb. E para quem não sabe, de todo um povo que saiu de um lugar de escravidão, que era o Egito, se movendo em direção a uma terra que manaria leite e mel, a uma terra prometida, a um lugar de paz, a um lugar de abundância. Nós encontramos um episódio onde imediatamente no início o mar vermelho se abre, aquele povo passa por ali e começam então a desfrutar de uma nova realidade de vida, começam a se alimentar de um tal de maná, de um pão. Eles ali têm um episódio das codornizes, que eles sentem saudades da carne, e Deus já começa a ter problema com aquele povo, né? Que é um povo que demora para entender as coisas, mas isso não acontece com a gente, né? É só com aquele povo mesmo, a gente não tem esse problema. Mas é um povo que vai demorando para entender, vai demorando para receber da parte do Senhor os ensinamentos, parece que vai patinando, né? Em algumas coisas. Aí nós temos o episódio de Miriam, que ela fica leprosa, e já na sequência, Moisés então, ele envia 12 espias para Canaã, logo no início, antes dos 40 anos, assim que eles pisam no deserto, não sei quantos dias, a Bíblia não relata quantos dias exatamente se passam, mas são poucos dias, é um período curto. Moisés então envia esses 12 espias para a terra prometida, para Canaã, lá para o Monte Hebron, para que eles pudessem então ver se de fato é uma terra que emana leite e mel, para ver se de fato é um lugar onde eles poderiam se mudar e morar naquele lugar. E nós sabemos, muitos de nós conhecem essa história, esses 12 espias voltam inflamados com a quantidade de homens, de povos que estavam ali e que eles precisariam então vencer por meio do Senhor para avançar, conquistar aquele território e se mudarem para lá.
E nós encontramos justamente nesse momento, em Números capítulo 13, onde somente 2 desses 12 espias, que são Josué e Caleb, que se colocam mediante o povo e dizem: ei, Deus será conosco. Ele diz: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas no versículo 31, nós vemos aqui já um grande problema. E o problema é que os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se nós avançarmos um pouquinho no capítulo 14, que é o próximo capítulo, no versículo 6, está escrito assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Amados, eles estavam discutindo com o povo. Os únicos 2 homens perante todo aquele povo. Amados, é mais ou menos 2 milhões de pessoas. E todo aquele povo, toda aquela nação que estava ali, tentando discernir o que era para fazer, o que não era para fazer. E então Josué e Caleb rasgam as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Preste atenção no versículo 10, do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Nós nos deparamos aqui com um momento crucial de decisão de uma nação. Um momento onde estava proposto a esta nação uma terra que manaria leite e mel, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar onde eles poderiam recomeçar, não mais agora debaixo de uma escravidão, não mais agora debaixo de uma opressão egípcia, de um faraó, mas num lugar onde o Senhor era com eles, porque, amados, veja, eles estavam já sendo conduzidos pelo Senhor, amém? Eles saíram do Egito por meio de sinais, as 10 pragas, o mar vermelho se abriu, eles passaram a seco, o maná descia do céu e eles se alimentavam diariamente daquilo. Muitas vezes nós questionamos e dizemos, né, poxa vida, se nós estivéssemos no lugar deles, será que nós não teríamos fé o suficiente para crer que o Senhor é conosco? Mas o texto diz que a resposta deles era de que este povo que estava lá era mais forte do que eles. E muitas das vezes, fazendo um paralelo aqui com essa história, queridos, nós nos deparamos com o amor de Jesus. O Senhor nos alcança, o Senhor nos toca, o Senhor transforma o nosso destino, o Senhor se encontra conosco, o Senhor se apresenta por meio da cruz, Ele se apresenta por meio de um Salvador, alguém que pode resgatar o nosso coração de um caminho de morte, de um caminho de escuridão, de um caminho de trevas. Ele fala ao nosso coração, Ele se revela a nós, e nós então aceitamos segui-lo, e nós começamos uma jornada com Ele, uma jornada por meio da qual começa pelo batismo, o mar vermelho se abre, e nós vamos caminhando num determinado momento, e aí parece que chega num lugar que falta fé, chega num lugar que falta força, que falta ânimo espiritual, chega num lugar que parece que não vai dar, que entrava. E era exatamente neste lugar onde este povo estava. Sabe por quê, meus amados? Porque a resposta que eles deram para Caleb era uma resposta que visava uma força que vinha deles.
Quando eles disseram, este povo, preste atenção no que eu vou te dizer, quando eles disseram, este povo é mais forte do que nós, ei, eles não haviam entendido que não eram eles que iriam lutar. Eles não haviam entendido que não era por meio da força deles que eles iriam conquistar Canaã. Eles não haviam entendido que não era por causa da força do braço deles, das estratégias de guerra que eles tinham, dos cavalos e cavaleiros que eles não tinham. Eles olharam para um momento de decisão, para um momento de avanço, e eles olharam para os gigantes, para os inimigos, e olharam para eles, e neles eles não encontraram força. E quando nós vamos olhar para o discurso de Josué e Caleb, que quase foram apedrejados, igreja, nós encontramos algumas coisas preciosíssimas nesse texto. Nós identificamos onde estava o coração destes dois homens. Preste atenção, lá no capítulo 14, versículo 8, no discurso deles, eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará. Quem é que fará? Quem? O Senhor. O Senhor fará. Nos fará entrar na terra e no-la dará. Quem é que dará? É o Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque esses dois já tinham morrido para eles. Eles já tinham entendido que neles mesmos não havia nada que pudesse servir para Deus. Mas Deus neles mudava a perspectiva de todas as coisas. Não é isso que acontece com Davi e Golias? O mais baixinho, o mais fraquinho, foi tentar colocar a armadura de Saul e não coube porque era grande. Mas Davi, ele não foi acreditando nas 5 pedrinhas dele, não. Ele foi acreditando no Deus Todo-Poderoso, porque ele já havia morrido para ele. E nós encontramos que por meio de toda esse momento decisivo, esse momento de tomar um destino, um rumo, nós sabemos, uma das histórias que nós aprendemos, uma das primeiras histórias que nós aprendemos no nosso cristianismo, na nossa jornada cristã, e sabemos que um pequeno percurso, que se findaria aqui, amados, aqui, levou 40 anos. 40 anos. 40 anos. Um ano por cada dia daqueles espias que foram espionar a terra. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. E por causa desses 40 dias, o Senhor, para ensinar aquele povo, para falar com aquele povo, para trazer uma lição que serviria para mim e para você hoje, aqui em 2019. Ele então faz com que essa história se prolongue, para nos ensinar algumas coisas. E são nessas coisas que eu oro para que o Espírito Santo venha falando ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós vemos que nesse momento a congregação quis apedrejar aqueles dois homens. E aí nós vemos aqui no versículo 10, continuando: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não quererá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Veja o que Deus fala. Com pestilência o ferirei, com pestes os ferirei, e os deserdarei, e farei de ti por maior e mais forte do que este. E aí aqui Moisés, na prefiguração de Cristo, ele se coloca entre Deus e o homem, em uma das 2 vezes que ele faz isso. E ele então intercede pela humanidade, ele intercede por aquele povo hebreu e diz: Senhor, não faça isso, o que vão pensar do Senhor se o Senhor fizer isso? E obviamente, tudo ali debaixo da onisciência de Deus, tudo debaixo da sabedoria do Senhor, da grandeza dele. Ele vai lá e conversa, e as coisas vão se estabelecendo.
E eu quero chamar a tua atenção lá no capítulo 14, mais adiante, depois desse episódio, no versículo 20, onde nós continuamos lendo: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Preste atenção. Olha que congregação é essa. Preste atenção no versículo 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O Senhor se encontrou com um povo. O Senhor se encontrou com uma nação. Em um determinado momento, o Senhor começou a mostrar sinais. Começou a dizer que Ele era presente, que Ele era um Deus de perto, que Ele era um Deus de intimidade. Mas nós vemos aqui um povo que despreza esse Deus, despreza estes sinais. Porém, versículo 24, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e aqui é um espírito com letra minúscula, porque diz respeito a um outro entendimento, a uma outra perspectiva, a uma outra morte mais profunda de si mesmo. Houve um outro espírito e perseverou em seguir-me. Diga, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb persevera em seguir ao Senhor, porque a vida cristã ela não diz respeito a uma decisão, a um dia, mas ela diz respeito a uma perseverança. Ela diz respeito a buscar uma plenitude, ela diz respeito a se encontrar em uma totalidade, em santificação, em plena ascensão de vida espiritual. É um fogo que vai pegando e vai esquentando dentro do teu espírito. E é o espírito que vai militando contra a carne, e a carne vai sendo mortificada a cada dia, e o espírito vai sendo vivificado. E quando você fala do Senhor, e os dias vão passando, os teus olhos brilham mais. O teu coração está queimando na presença dEle. A tua adoração, ela vai de dentro para fora, ela balança a tua caixa torácica, ela não te deixa ficar com os pés parados, ela te faz uma nova pessoa, você se torna irreconhecível, porque tudo em você o adora, tudo em você revela e manifesta a glória de Deus. É uma vida em intensidade e crescimento na presença do Senhor. Perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb era o representante da tribo de Judá. Sabe quem é a descendência de Caleb? É o Redentor, meus amados. A descendência de Caleb é o próprio Cristo. Porque ele persevera, ele busca a plenitude, ele não se distrai com as coisas desse mundo, ele avança. Ele já havia morrido, ele sabia que qualquer guerra que ele fosse encarar, não seria ele, seria o próprio Deus por meio dele. Quando aquele povo olha para aqueles gigantes, para aqueles nefilins, para aqueles filhos de gigantes, eles ficam com medo, eles tremem. Assim como o povo hebreu olha para os filisteus na época de Saul, e Davi é o único que consegue enxergar além do gigante, além daquela batalha, ele enxerga o Deus Todo-Poderoso, o Deus do braço forte, o Senhor dos exércitos. E o Senhor nos convida a sermos a geração que persevera. O Senhor nos convida a sermos a geração que avança. Agora, preste atenção comigo aqui. E eu quero pedir licença a vocês nessa noite.
para que essa palavra ela não seja uma palavra somente de ensinamento, mas que seja uma palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Eu me coloco aqui hoje, nessa noite, não só como um pastor, mas como um profeta na tua vida, em nome de Jesus. Preste atenção no que o Senhor está falando. Versículo 25. Palavras do Senhor. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo, então, e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Na versão A Mensagem, nós vemos esse mesmo versículo dessa forma: olha, já que os amalequitas e os cananeus estão bem estabelecidos, mudem a rota e voltem para o deserto. Voltem para o deserto. Deixa eu te dizer algo do fundo do meu coração. Existem estações que nós vivemos, da qual nós não precisaríamos vivê-las. Existem estações das quais nós somos colocados, que nós não precisaríamos vivê-las se nós houvéssemos morrido para nós mesmos o suficiente. Existem estações que nós somos colocados e ficamos ali meio que encrencados no meio dela. Em momentos que, se nós tivéssemos tomado uma postura de morrermos para nós mesmos e deixássemos Cristo viver em nós, nós não precisaríamos passar por ela. É o que Deus está ensinando aqui na palavra. Deus muda o destino daquela congregação, Deus muda o percurso daquela congregação. Veja que aqui é no coletivo, porque eles não conseguiram morrer para eles mesmos o suficiente para acreditar que, se eles entrassem numa batalha, seria o Senhor que batalharia por eles. Ah, amados, isso me abalou de um jeito. E eu questiono ao Senhor: qual é a estação que eu estou vivendo? Qual é a estação que o refúgio está vivendo, que não precisaria viver se nós estivéssemos morrido o suficiente para nós mesmos? Caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando, palavras do Senhor Altíssimo, amados, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Sabe, eu e você fazemos parte de uma geração e de uma estação de restauração da igreja. Nós vemos o Senhor buscando o ataviar da noiva, buscando o aperfeiçoamento da igreja. Nós encontramos ao longo da história da igreja um momento onde a igreja se tornou política, lá nos primeiros 300, 400 anos. Depois a igreja virou uma máquina de matar e foi destruindo lugares, nações, tribos, etnias. Até que em 1500 o Senhor levanta um reformador, um grupo de pessoas que estavam envolvidas em resgatar a essência do evangelho apostólico dos apóstolos. E aí então nós vemos o Senhor resgatando a igreja para um evangelho puro e simples de novo. Mas por conta de um intelectualismo, por conta de uma cultura de querer entender e saber o porquê de todas as coisas, nós vemos a igreja de novo entrando para um processo de religiosidade, de ciência, de uma linguagem acadêmica, e que só aqueles mais eruditos conheciam a respeito das coisas. E nós então temos um grande movimento do qual nós nos alegramos em 1900, que é um movimento pentecostal,
onde foi resgatado não só aquilo que diz respeito à espiritualidade, aquilo que diz respeito ao Espírito Santo, mas a simplicidade do Evangelho de novo. E que levou o Evangelho de volta para as ruas, arrancando as pessoas daquelas catedrais bilionárias, levando para as ruas onde Cristo andou. Cristo andou pelas ruas, igreja. A obra de Cristo Redentora foi no meio das ruas, foi no meio do povo, do mais simples ao mais erudito. A ele não tinha diferença nenhuma falar com o pobre, falar com o rico, falar com o doente, falar com o são, falar com o branco, falar com o preto, falar com o alemão, falar com o baiano, falar com... Claro que quando ele não falou com o baiano, porque, nem com o alemão, porque ele estava ali no Oriente Médio, mas para ele não havia separação. Só que, amados, depois de 1900, depois do movimento pentecostal, nós começamos a ir longe demais. E nós começamos a encontrar uma sequência de líderes que começaram a trazer heresias para o meio da igreja. Começaram a trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Começou a empoderar a humanidade. O homem então se tornou o centro. O que o homem sente ou deixa de sentir se tornou muito mais importante. Preste atenção no que eu estou falando a você aqui nessa noite. Se tornou muito mais importante do que o próprio Cristo. A mensagem da cruz foi barateada, foi abandonada. A mensagem de morte, pastores, foi abandonada, foi engavetada. Ninguém mais precisava morrer. Ninguém mais precisava ir para a cruz. Ninguém mais precisava pegar a cruz e segui-lo. Porque o negócio agora era declarar, determinar, estabelecer, dar ideias para Deus, que tadinho, não tinha ideia mais. Foi isso que eu e você vivemos durante esses 100 anos de igreja. Onde a graça foi barateada, tudo é graça. Não precisa mais se arrepender, Deus me ama mesmo assim. Arrependimento para quê? Mas eu e você estamos tendo o privilégio, preste atenção no que eu estou te falando em nome de Jesus. Eu e você estamos tendo um privilégio de um despertamento nessa nova geração. Aplauda o Senhor. A Ele, para Ele, por Ele, é dele todas as coisas, toda a honra, toda a glória. Amados, é tempo de resgatar a graça cara. A graça é a porta de entrada, mas não ache eu e você, não achemos nós, que é a desculpa para viver em pecado. A morte na cruz precisa ser resgatada, e essa mensagem mais valiosa do Evangelho é sim verdade que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, mas Ele morreu para ressuscitar. Josué e Caleb morreram para ressuscitar com Cristo. Claro que aqui atemporal, porque é antes de Cristo, mas preste atenção, eles morreram para eles mesmos, para acreditarem que se eles fossem numa batalha, quem iria por eles era Deus. Não é no muito saber, na força do braço, não é ter resposta para todas as coisas, mas na verdade é se jogar na presença de Deus e amá-lo a tal ponto que não há mais nada o que se fazer a não ser conhecê-lo e adorá-lo e se entregar para Ele. Veja, preste atenção no capítulo 14, no versículo 3, olha aqui, olha o que estes homens dizem, os argumentos daqueles que não quiseram batalhar. No 14:3, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Olha aqui o humanismo entrando. Esses homens mais preocupados em proteger a sua família do que obedecer ao Senhor. O pastor falou isso mesmo? Falou, que está escrito.
Eles ficaram mais preocupados em proteger os seus filhos do que em obedecer ao Senhor. E graças a Deus, o Senhor está levantando uma geração que obedecer ao Senhor está acima de todas as coisas, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E os meus filhos aprenderão a obedecer ao Senhor assim como eu estou obedecendo. Eu não vou trocar Deus pelos meus filhos, porque isso é humanizar o Evangelho. Tem alguém aí? Não seria melhor voltarmos para o Egito? O quê? Vocês estão malucos? Voltar para o Egito? Tamanho era o medo e a insegurança desta nação. E a falta de fé de que Deus, que os levou até ali, os conduziria até o final. Deixa eu dizer algo para você: aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, para concluí-la. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Deus é fiel. E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que aquele que volta para os seus pecados é como um cão que vai comer de novo o seu próprio vômito. Não olhe para trás, não vire uma estátua de sal, avance, mas ei, não na sua força, e sim na sua morte. Não é na sua força, é na sua morte. É quando você se rende ao Senhor e diz: Senhor, daqui para frente eu não posso, vai por mim, porque eu sei que o Senhor aplana o meu caminho, o Senhor avança, o Senhor vai à frente. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas eu confio no Senhor dos exércitos. E é por isso que eu morro mesmo. Eu morro mesmo. Eu morro para mim. Eu morro para as minhas ideias. Eu morro para os meus sentimentos. Eu morro para a minha agenda, para viver a de Cristo. Isso não é religiosidade. Isso aqui não é teatro. Isso aqui é vida de segunda a segunda na presença dEle. Eu parei de fazer anotação, porque eu falei: Senhor, eu não quero pregar aquilo que eu não entendo, eu não quero pregar aquilo que eu não vivo, eu não quero pregar aquilo que estão falando por aí, ou que eu li nos livros. Senhor, eu quero pregar aquilo que é revelação para mim, porque isso é vida cristã, meus amados. Ou é ou não é. Claro que não tem problema nenhum com quem anota. A mulher está me ajudando aqui a não, criar uma nova doutrina. Obrigado, amor. Não tem problema nenhum com quem anota. Tem gente que ama anotar, glória a Deus. Talvez um dia eu volte a anotar, pode ser, verdade. Mas sabe, amados, há um fogo novo no meu coração, e eu oro e torço em nome de Jesus para que isso incendeie o teu também. Que você não seja mais o mesmo. Que você não olhe para trás e veja que você titubeou e preferiu voltar para o Egito. Não volte para o Egito. O Senhor, Ele vai falando. Eu quero ler aqui contigo, adiante, preste atenção, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto, olha o que Deus fala: cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Amados, quando eu e você não morremos para nós mesmos, em algum momento, certamente, começaremos a murmurar. Em algum momento, certamente, começaremos a questionar o evangelho que vivemos.
Em algum momento, certamente, começaremos a ter dúvidas a respeito das experiências que nós tivemos com o Senhor. Porque o caminho é o caminho de entrega e obediência ao Senhor. Não entrareis na terra a respeito da qual jurarei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E nós vemos aqui, nós vamos lendo os 3 níveis de vida espiritual. Preste atenção comigo. Este episódio gera 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo daqueles 10 espias que murmuraram perante todo aquele povo e começaram a desencorajar aquele povo. Está lá no capítulo 14, versículo 36 em diante, diz assim: os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Essa primeira leva morreu imediatamente. A segunda leva é a leva de todo aquele povo que possuía mais de 20 anos, que foram aqueles que não vislumbraram a terra prometida. Está lá no versículo 29, neste deserto cairá o vosso cadáver. E o terceiro grupo de pessoas, que eu e você fazemos parte, depois desses 100 anos de confusão eclesiástica, depois desses 100 anos de neopentecostalismo, depois desses 100 anos onde a graça foi barateada e a obra da cruz foi trocada pelo desejo da casa própria e do carro do ano, depois desses 100 anos, eu e você fazemos parte desse terceiro grupo, que são Calebe e Josué, que permaneceram, e os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, estes, diz o Senhor no versículo 31, eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Sabe por quê? Porque o movimento neopentecostal desprezou a mensagem da cruz, desprezou o evangelho puro e simples, desprezou a graça que demanda manutenção e trabalho. E nós estamos aqui agora vivendo esse tempo. Preste atenção que o Senhor está se movendo perante o Brasil todo. Nunca houve um tempo de igrejas saudáveis na quantidade que nós estamos encontrando ultimamente. Pastores saudáveis, igrejas que estão crescendo, saqueando o inferno e que estão verdadeiramente pregando o evangelho genuíno. O Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem mudado os governantes dessa nação. O Senhor tem mudado os ares desse lugar. O Senhor tem transformado as atmosferas desse lugar. As pessoas estão curiosas para ouvirem um evangelho puro e simples. Nunca se comprou livros de pregadores antigos como está sendo comprado hoje em dia. As pessoas estão saturadas destes pregadores neopentecostais que escrevem livros de poder humanístico, de autoajuda. Obrigado. É um tempo novo, igreja do Senhor Jesus. É um tempo novo. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? O Espírito está se movendo no nosso meio. Sabe? Porque se o Espírito não se move, as coisas não acontecem como elas poderiam acontecer. Preste atenção, avance um pouquinho mais comigo, vá, não sei se é na próxima página da tua Bíblia, no capítulo 14 ainda, no versículo 39. Preste atenção que há um movimento de arrependimento do povo. Há um movimento de arrependimento. E diz assim, falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito, se entristeceu muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Eles disseram assim, agora a gente vai, a gente entendeu, porque o Senhor deu uma bronca. O Senhor deu uma bronca, então é melhor a gente ir, a gente vai.
Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. E Moisés diz, preste atenção, olha aqui o povo se movendo fora do templo de Deus: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Só porque vocês foram convencidos, porque a alma de vocês foi convencida a fazer algo que o Senhor disse que era errado, e agora está todo mundo constrangido em fazer, não adianta nada, porque Deus não está no meio. Para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Deus não se mexeu. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Nós vemos movimentos que ao longo destes anos de igreja buscaram forças, buscaram fazer aquilo que era correto, mas parece que era um som que se ouvia e logo se esvaía, logo ia embora. Eram sons de repente um movimento aqui, um movimento lá, nós ouvíamos algumas coisas, mas logo já nos esquecíamos, logo já não ouvíamos mais falar. Mas eu quero dizer a você que o Senhor está programando uma nova agenda para mim e para você. O Senhor está movendo e nós estamos vendo a enxurrada de sinais por todos os lados. Estamos ouvindo boas novas de todos os cantos, igreja. Estamos vendo o Senhor se movendo de forma plena no Brasil. Amados, eu não sei se você consegue compreender a dimensão disso, mas o maior movimento evangélico que aconteceu neste ano, em Orlando, no Descend, mais de 70 mil pessoas em um estádio. Pastores brasileiros pregaram naquele lugar para os americanos avivamento. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. Pessoas estão voltando aos caminhos do Senhor, se arrependendo e conhecendo a mensagem das boas novas. Nós estamos vivendo, sabe que tempo? Nós estamos vivendo aquele momento em que Caleb vai lá, depois dos 40 anos do Egito, do deserto, quando entra na terra prometida, e ele se encontra com Josué, e ele diz: Josué, eu permaneci, eu estou aqui junto com esses que chegaram agora, com esses que nasceram no meio do deserto, com esses que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito. Eu permaneci, eu passei todas essas estações, eu passei a primavera, o verão, o outono, o inverno, a primavera, o verão, o outono, o inverno, a primavera, o verão, o outono, o inverno, 40 vezes, Josué. Lembra de mim? Lembra quando nós voltamos de espiar a terra há 45 anos atrás? E nós trouxemos as boas novas e ninguém nos ouviu. Veja lá em Josué capítulo 14, versículo 6. Este momento onde a estação mudou, onde a atmosfera mudou, onde eles estavam desfrutando agora de uma nova temporada. E eu quero profetizar sobre nós que nós estamos neste momento. Josué 14, 6 em diante diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiam comigo desprepararam o povo, desesperaram o povo, perdão. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Nós, porém, perseveramos em seguir o Senhor nosso Deus. É verdade, sim, nós passamos por essas estações.
Nós lemos coisas que não agradavam ao Senhor. Nós fizemos coisas esquisitas. Nós éramos taxados de loucos e maníacos, porque fazíamos coisas que envergonhavam as pessoas, e às vezes nós mesmos olhamos para trás e nos arrependemos de muitas delas, mas eu e você perseveramos nos caminhos do Senhor. Eu e você esperamos as estações mudarem, eu e você esperamos os tempos do Senhor mudarem, e estamos aqui firmes e fortes. E se você não está entendendo direito o que aconteceu, não se preocupa, porque você é um desses pequeninos que nasceu no deserto e você está aqui no nosso meio, seguro e salvo. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de seus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10, ele diz: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Veja a vitalidade de Caleb, amados. Ele perseverou, ele viu o povo murmurando, ele viu o povo fazendo coisas esquisitas, desagradando ao Senhor, mas ele perseverou. Ele não se abalou, aquilo que ele via, aquilo que ele vivia, porque a fonte dele era o Senhor. Ele já havia morrido para ele mesmo. E aí neste momento ele diz no versículo 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Tem alguém assim aqui hoje? Tem alguém assim aqui hoje? O Senhor vai renovar o teu coração, o Senhor vai renovar a tua visão, o Senhor vai renovar os teus sonhos, e você vai ser como Caleb, com 85 anos de idade, pulando e adorando ao Senhor e clamando a Ele todos os dias da sua vida. Todos os dias. Os ventos se passaram, as águas lavaram, e o Senhor quer fazer algo novo no meio de nós. Estou forte ainda hoje, como nos dias em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Esse Caleb nos ensina. E sabe, ele podia ter pego a vaga de idoso. Ele podia ter parqueado, ter parado o carro dele, o camelo dele naquela vaga de idoso, e ter falado assim: olha, eu perseverei até aqui. Eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele podia ter parado ali naquele lugar e ter dito assim: olha, eu contribuí, eu fui fiel ao Senhor, o Senhor vai me abençoar. Mas sabe o que ele diz? Continua comigo aí, versículo 12, preste atenção. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Caleb escolhe um lugar que ele quer batalhar. Caleb escolhe um lugar que ele quer conquistar. Ele escolhe um território que ele quer avançar. E ele diz assim: ouviste que lá estavam os anaquins. Sabe quem são os anaquins? São os gigantes. Ele diz: e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Amados, Caleb não simplesmente falou: eu quero batalhar também, mas ele falou: deixa o pior comigo, porque eu conheço o Senhor dos exércitos, e Ele vai na minha frente. Ele vai na minha frente. Ah, queridos, eu quero sair correndo e dar volta em volta de vocês aqui agora, mas eu não vou fazer isso, vai ficar muito esquisito. Oh, Jesus bom. O Senhor quer você mortinho da silva. O Senhor quer você pronto para confiar nele. O Senhor quer você preparado, adestrado, com a força e o poder que vem do alto. Porque a história dele mal começou nessa região. São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho. O Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele quer te ativar, Ele quer te ativar. Ele quer que você acorde segunda-feira de manhã e fale: meu Deus, qual é a minha missão hoje? Quantas pessoas eu vou conseguir amar hoje? Quantas pessoas eu vou conseguir abraçar hoje? Por quantas pessoas eu vou orar hoje?
Deus bom. Tem alguém aqui mais velho que 85 anos? Não? Então vocês todos estão convocados. Aleluia, Jesus. Chegou a hora de nós sermos as cartas vivas no meio desse povo. Chegou a hora de nós avançarmos em nome de um reino que já está no meio de nós. Chegou a hora de eu e você, amados, encontrarmos força no Espírito Santo para morrermos mais e para avançarmos pelo reino. Chegou a hora, amados, de nós saquearmos o inferno, porque este negócio de ficarmos aqui em si mesmados acabou. Acabou. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, você já recebeu bastante de Deus. Fala, não precisa olhar para mim, não, olha para a pessoa do seu lado, fala, você já recebeu bastante de Deus, está na hora de multiplicar esse negócio aí. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em perseverança, que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Que o Senhor, em nome de Jesus, incendeie o teu coração. Vamos levantar, vamos fazer uma oração. Oh, Jesus. Queridos, se Deus falou contigo nessa noite, se joga nos braços dele agora. Nós vamos fazer um tempo de oração, nós já iremos cear. Mas eu quero ministrar o teu coração nesse momento, em nome de Jesus, porque o Senhor ainda quer fazer algo. Ele quer incendiar alguns corações aqui nessa noite, em nome de Jesus.